É a terceira tempestade no espaço de 2 semanas que atinge Portugal. Parece que estou num cenário de guerra. Nunca viu nada assim. Olha, bora que já 50 anos, 50 anos. Vixe, acho que isto nunca. Nunca. Depois da Christian e Leonardo, foi a vez da Marta. Outra tempestade que passou e deixou desastres pelo país. E no vídeo de hoje eu vou atualizar vocês de como está Portugal depois de todas essas tempestades. E para quem ainda não sabe, Portugal nas últimas semanas vem enfrentando grandes ciclos de tempestade, sendo a mais forte dela a tempestade Christian e a última que passou a tempestade Marta. A principal diferença entre essas duas é que a Christian, que foi a que causou mais desastres, ela veio além da chuva com ventos de aproximadamente 200 km por hora. Os ventos passaram de 170 km por hora. Já a tempestade Leonardo e a tempestade Marta, que é a que passou recentemente, vieram com muita chuva. Para vocês terem ideia, a previsão de chuva para 3 dias estava chovendo só em 1. E com esse aumento das chuvas, muitos dos rios que cruzam Portugal subiram muito. A força da correnteza avançou, como o Rio Douro, ele subiu tanto que invadiu a ribeira. Nas cidades como Barcelos também, que a gente viu a força do rio, e em algumas outras regiões ele chegou a invadir as vilas, as cidades. Muitos comércios ficaram submersos mesmo, chegando as casas a ficarem ali quase no limite do 2º andar da subida do rio. Precisa de alguma coisa? Isto é o edifício das finanças. E este é o quê? Este é o da Câmara? E tiveram muitas regiões que sofreram demais com essas chuvas do último final de semana. Um exemplo é Alcácer do Sal, na região de Setúbal, que a cidade ficou completamente alagada. Lá, realmente, as infraestruturas foram tudo para baixo da água, mas muitas outras regiões foram afetadas. A gente recebeu algumas imagens de inscritos e apoiantes aqui do canal, por exemplo, da cidade de Marinha Grande, no centro. Eu acho que a principal região aqui em Portugal hoje foi afetada foi a região central. Então ele teve até parte da casa dele, caiu ali, foi destelhada, teve uns danos na casa dele. Graças a Deus não houve nada com a família dele, mas a casa sofreu alguns danos. Isso é um exemplo de como essa tempestade, com essa chuva forte, tem destruído os locais. Outra região que a gente viu muita devastação, que também foi nos enviado o vídeo, foi em Tomar, que inclusive foi a cidade que a gente ia postar, né, esse final de semana. Muita gente ficou perguntando: Álvaro, por que vocês não postaram um vídeo das cidades? Todo domingo a gente posta, para quem é o primeiro vídeo que está assistindo aqui, a gente mostra Portugal, mas a gente decidiu adiar esse vídeo pelo clima, pessoal. No clima não do tempo, mas o clima assim, não está um ambiente legal aqui em Portugal, as pessoas estão muito tristes, estão se ajudando de toda forma, então a gente não quis postar um vídeo que mostrava alegria. Os nossos vídeos são muito alegres, a gente gosta de mostrar os locais, então a gente decidiu não postar vídeo nesse domingo. Foi por isso, só explicando, porque a gente recebeu muita mensagem das pessoas preocupadas: Álvaro, por que vocês não postaram? Aconteceu alguma coisa? Mas foi por esse motivo, pessoal. A gente se sensibilizou e não quis postar vídeo esse domingo. Continuando falando da tempestade Marta, a gente viu em Porto Alegre, a chuva foi tão intensa que arrastou os carros, lama, ficou cheio de entulho pelo meio da cidade. Não basta a minha família que está em Leiria ter passado pelo susto que passou, senão agora aqui em Porto Alegre. Realmente não estávamos à espera. A água sempre escoou normalmente nas condutas, foi uma quantidade anormal de água, de lama e de pedras da serra abaixo que arrastou carros e que trouxe lama. E a gente estava na região central, pessoal, e a gente sentiu novamente também os ventos fortes. O nosso motorhome balançou bastante. Esse foi até um dos motivos da gente sair da região central e a gente veio aqui para a região norte, que a região norte está sendo afetada, mas em bem menor escala do que a região central. Então, até pela nossa segurança, a gente saiu de lá. E como as chuvas não têm parado e a Marta trouxe mais uma leva de chuva, muitas das cidades, das regiões estão cancelando os carnavais, que era para acontecer agora. Até mesmo porque não há clima nenhum dentro dessas regiões para acontecer carnaval, né? O que as pessoas vão comemorar? E eu, sendo sincero com vocês, teve outra coisa que me chamou a atenção. Eles estavam cancelando o carnaval e eu falei: pô, vão cancelar as eleições que aconteceram agora, esse domingo agora, porque tá todo mundo
Tá uma situação horrível. Então vão cancelar as eleições, vão dar prioridade para a população. E eu esperei o último minuto para gravar para vocês. Vocês acreditam que as eleições aconteceram? O nosso país está a passar por uma situação de catástrofe. Os nossos governantes parece que estão completamente aliados a esta realidade. Parece que estão a brincar e que não têm vergonha absolutamente nenhuma, nem tão pouco respeito pelo povo português. Nós precisamos de respostas. O nosso povo está a sofrer, há pessoas que estão a passar muito mal, inclusivamente fome. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês fossem o político que decidisse se ia ter eleição ou não, vocês deixariam acontecer ou vocês pegariam toda a máquina pública e dariam prioridade para ajudar a população que está precisando nesse momento? E à luz de velas, assim a gente conseguiu estar ali. Como é que se fez de comida? Como é que se fez de banhos? Como é que se orientou a vida? Banhos não, ainda não fizemos banhos, ainda não houve banhos. A gente viu alguns registros dessa região que foi mais afetada, das pessoas tendo que votar de barco. Ou elas se juntavam ali, pegavam um barco e iam para a zona eleitoral, ou eu acho que até as próprias autarquias fretavam o barco ali, pegavam as pessoas e iam levar lá para votar. E assim, eu quero saber a opinião de vocês, eu vou dar a minha, tá? Eu quero até saber se vocês concordam comigo. Se eu tomasse a decisão, eu não iria deixar acontecer as eleições, eu ia adiar por algumas semanas, eu acho que isso não é prioridade, ia dar foco em ajudar as pessoas, porque eu acho que isso é o mínimo. Se eles estão cancelando o carnaval, que não vai trazer benefício nesse momento para ninguém, por que as eleições, né, aconteceram? Eu fiquei assim, sem acreditar, né? E muita gente também, eu vi em comentários desse post dessa natureza sobre as eleições que não acreditavam que as eleições estavam acontecendo. Outra coisa, essas chuvas aumentaram tanto que mesmo em áreas um pouco elevadas, como é o caso dos trilhos do comboio ou do trem, muitos comboios foram cancelados. Um exemplo é o comboio que liga Lisboa à região norte, tem uma parte lá que os comboios não estão mais passando, porque a água chegou na linha do trem e aí, por risco, né, de acontecer algum acidente, eles cancelaram. Mas isso é só um exemplo. Em muitas outras regiões, os trens já foram cancelados aqui. E algumas cidades que eu já até falei no vídeo anterior, algumas regiões que continuavam ali isoladas com a subida dos rios, continuam, pessoal. A gente viu também outras reportagens que os bombeiros estão tendo que resgatar as pessoas de bote, levar mantimentos ou resgate de helicóptero, porque não tem meio de acessar. O trem não passa, a ponte que fazia ligação está submersa, o carro não passa, não tem jeito de chegar lá. Então as pessoas continuam isoladas, às vezes com falta de energia, e a previsão é que continue a chuva. Além de Portugal, outras cidades também, outros países estão sendo afetados. A gente viu alguns casos no Marrocos, a gente viu a Espanha também sofrendo em várias cidades com esse aumento das chuvas. E o sul de Espanha são as áreas mais afetadas este sábado pela tempestade Marta. Há mais de 11 mil pessoas que tiveram de deixar as próprias casas. A maior parte na Andaluzia. E regiões da Itália também estão sendo assoladas por essas tempestades que estão passando. E a gente está gravando esses vídeos, além de informar, para deixar como um canal de ajuda. Não precisa transferir nada para a gente, pessoal, a gente não está pedindo dinheiro para vocês, mas a gente vai deixar na descrição, que muita gente perguntou como é que alguma forma de ajudar, e a gente vai deixar na descrição que a gente tem visto os canais oficiais que estão recebendo doações. E, pessoal, é doação de qualquer coisa. É de alimento, é de fralda, é de produtos de higiene pessoal, se você puder ajudar também a mão de obra, telha, tudo que você puder imaginar, as pessoas nessas regiões estão precisando. A gente viu as pessoas chorando, agradecendo, né? E para quem não ouviu, a Aline falou que as pessoas estavam emocionadas quando elas recebiam doações simples, né? Para você ver o tamanho da tristeza que as pessoas estão em perder tudo. E a gente até viu alguns comentários no nosso último vídeo falando: vocês estão exagerando, não é todo Portugal que está assim. E realmente não é todo Portugal, pessoal. A região norte, que é onde a gente está atualmente, a catástrofe não aconteceram com tanta intensidade. Mas pensem só, Portugal já é um país pequeno. Então muita gente, por exemplo, que mora aqui, tem familiares em outras regiões, que aí a pessoa fica apreensiva, sofre junto. E quem que não sofre vendo um irmão seu passando uma necessidade? Então, assim, eu acho que às vezes falta um pouco de sensibilidade das pessoas
em entender a situação do próximo, mesmo que não seja aqui no local onde eu tô. Não tá afetando aqui onde eu tô, então não é Portugal inteiro. Pessoal, que mentalidade pequena é essa de algumas pessoas tecerem esses comentários? Mas claro, a grande maioria tá tentando ajudar da forma que dá. A gente viu muita gente nos mandando mensagem, como eu falei, pedindo uma forma de ajudar. E no meio de toda essa tristeza, todos esses desastres, já tem uma luz no fim do túnel. A gente viu alguns especialistas em clima, meteorologistas, falando que há uma tendência de começar a abrir o sol já na próxima semana. Então eu espero do fundo do coração que essas tempestades amenizem um pouco, que já não fiquem tão fortes, já não causem mais desastres e que as pessoas consigam aos poucos ir retornando para sua vida. Eu sei que reconstruir do zero é muito difícil, mas com a ajuda de outras pessoas, eu sei que quem perdeu tudo, vai ter essa ajuda e essa sensibilidade das pessoas e elas vão conseguir dar a volta por cima. Eu já não tenho mais nada, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmã, tenho os meus filhos e tenho isto. O meu sogro me deu. E agora? Com o que é que vamos fazer agora? É recomeçar. Eu espero, pessoal, que eu não precise fazer um novo vídeo de atualização de informações. Eu torço muito para que já abra o sol e que essa chuva vá embora e que a gente volte até a nossa rotina do dia a dia. Mas se precisar, a gente vai trazer novas informações. Algumas informações também a gente coloca lá no nosso Instagram. Quem não acompanha a gente pelo Instagram, acessa lá que a gente posta algumas atualizações também. E bom, pessoal, eu vou me despedir de vocês aqui. A gente está em um local seguro, não se preocupem, eu sei que vocês também se preocupam muito com a gente. E vejo vocês no próximo vídeo.